Gente, vamos falar agora um pouco de uma coisa que aconteceu ano passado e todo mundo vai lembrar, e é um case aí que vai trazer muita lembrança para todo mundo, mas uma coisa muito legal que pouca gente sabe. O Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, foi um dos primeiros a registrar pacientes com Covid no Brasil e teve de combater de imediato essa doença. Nesta palestra, nós vamos mostrar o case de sucesso do Hospital das Clínicas, mostrando como a inteligência artificial auxiliou no diagnóstico de pacientes com Covid através de análise de imagens. Para falar sobre inteligência artificial a favor da saúde, caso de uso para identificação de pacientes com Covid, eu convido. Ele é um executivo com mais de 20 anos de experiência em TIC, em um ambiente multicultural. Entusiasta de tecnologia, videogame e amante de viagens. Seja muito bem-vindo ao nosso evento, Robert Gerent, gerente de novos negócios da Huawei. Olá, Roberto. Olá, tudo bom? Bom dia, obrigado, Gustavo. A ideia aqui é realmente relatar um pouquinho do case do Hospital das Clínicas de São Paulo, tá? O projeto teve início em abril de 2020, o ano passado. Como você falou, era realmente o começo da pandemia, ninguém sabia muita coisa sobre o Covid, principalmente aqui no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente fez para conseguir ajudar nessa pandemia. Vamos lá, o palco é todo seu, fique à vontade. Okay. Obrigado, Gustavo. Eu vou falar um pouquinho do case do Hospital das Clínicas, que a gente teve início aqui em abril de 2020, tá? Como você falou, era o início da pandemia, ninguém sabia muita coisa sobre o Covid, então vários dados que eu vou mostrar agora é sobre abril de 2020, tá? E a evolução desse case. Como a gente sabe, em abril do ano passado, o Covid ele teve uma disseminação muito rápida de pessoa para pessoa, sabíamos que a infecção podia acontecer em minutos e aconteceu com toda a população, né? Então, esse alto risco, com várias faixas etárias aqui, e uma grande fatalidade, tá? Que na época falavam de até 5%, e não tínhamos nenhum remédio para isso, inclusive sem vacina, bem diferente de atualmente, né? E várias sequelas irreversíveis. Então, o período de incubação do vírus é muito alto, tá? Hoje a gente fala de 14 dias, mas na época falavam até 24 dias. Então, todas essas informações aqui era novidade, tá? A maioria dos 50% dos pacientes eram assintomáticos e é um vírus muito contagioso. Então, com tudo isso, os médicos acabaram tendo uma pressão muito grande aqui, principalmente os radiologistas, trabalhando muito em cima dessa pandemia, várias filas de paciente, né? Um aumento muito rápido, e os médicos não conseguiam dar conta disso aí. Então, várias tomografias, que a gente está chamando aqui de CT, tomografia computadorizadas, foram feitas para o tratamento, e isso aqui foi uma parte muito importante para quantificar a análise de um paciente, da progressão de um paciente, para saber se ele precisava ir ou não para a UTI. Como o hospital das clínicas da USP trata pacientes graves, quase todos os pacientes, ou praticamente todos, fazem essa parte de tomografia computadorizada. Então, a grande diferença é que naquela época não tínhamos muitos testes de PCR, além do que tínhamos um alto falso negativo nos testes, tá? A sensibilidade dos testes também eram bem baixas, falamos de 60% a 70% de eficiência, além do que levava 5 dias para detectar, e naquela época, até mais no Brasil, por falta de PCR. Então, o que a gente sugeriu, o que foi feito no Hospital das Clínicas foi a tomografia, e com essa tomografia foi feita foi para a Huawei Cloud essas imagens, eu vou mostrar na sequência. Em menos de 2 minutos, o médico tinha esse diagnóstico se o paciente tinha ou não Covid, e mais importante que isso, quanto que o pulmão estava acometido, com uma eficácia muito alta, de 98%. Então, essa foi a grande diferença, a utilização da tomografia, e também ela conseguia detectar até 3 dias antes do PCR. Isso fez uma grande diferença do paciente ir para a UTI, o paciente ter uma melhora. Então, aqui mostrando num fluxo rápido, onde um paciente com uma imagem de tomografia era enviado para um sistema no hospital,
PACs, né? Em menos de 2 minutos, o médico já tinha acesso, aqui no modo tradicional, né? Ele já tinha acesso às imagens, a imagens em 2D, onde ele levava mais ou menos 12 minutos para fazer um laudo. Com a ajuda da parte de inteligência artificial, ele conseguia fazer esse laudo de aproximadamente 2 minutos, e um laudo bem mais completo, porque ele já conseguia ver as lesões, vamos ver na sequência, e qual o percentual de acometimento dos pulmões, diferente dessa parte tradicional, que ele tem que fazer um cálculo e uma estimativa. Aqui é o projeto do Hospital das Clínicas, foi chamado da plataforma como RadVid19. A Huawei foi um dos participantes na parte de inteligência artificial, onde a gente recebia essas imagens, processava e retornava. O importante desse projeto também, ele foi utilizado em 50 hospitais, sendo o Hospital das Clínicas fez essa plataforma RadVid, onde os outros conectavam. Foram processados mais de 50 mil exames durante 6 meses de operação. O importante também desse projeto é que teve um suporte dentro do Hospital das Clínicas dos médicos radiologistas especialistas. Então, hospitais remotos conseguiam pedir suporte e pediam uma segunda opinião dos médicos. Além disso, teve um data lake de imagens que vão ser utilizadas para futuros estudos. Tá bom? Então, isso aqui é uma topologia do projeto, foi como aconteceu o projeto, tá? A imagem ficava guardado aqui no Data Lake, ia para a plataforma da Huawei Cloud, e essa plataforma retornava para os médicos no sistema. Vamos ver na sequência aqui. Interessante falar que essa plataforma da Huawei Cloud está no Brasil, tá? Utilizamos toda a parte de segurança, nenhum dado foi para fora, e também as imagens foram treinadas na China, mas na sequência a gente conseguiu otimizar no algoritmo depois que conseguimos imagens novas, tá? Tudo anonimizadas através da própria plataforma. Aqui eu vou mostrar um exemplo da plataforma e daí eu explico mais um pouquinho, tá bom? Não play no vídeo. Aqui a gente pode ver vários exames, onde eles, no caso positivo, a gente clica no exame, uma tomografia de pulmão. Tá? Aqui é o sistema, é bem simples, basicamente é essa tela, onde a gente consegue ver todas as slices que a gente chama de fatias. Tá? Então o médico consegue ver as lesões e o tamanho das lesões, ele consegue aproximar, detalhar essas lesões, mudar cores para facilitar a visualização. Aqui do lado direito, ele já consegue ver os finds, que a gente chama, o tamanho dos lóbulos e quanto representa isso. Qual o percentual que cada lesão de vidro fosco representa. E aqui no pulmão, o pulmão esquerdo, pulmão direito, superior, inferior, e aqui quanto percentual de COVID que ele está. Então aqui é 98% da chance de ele ter COVID. E aqui embaixo as lesões, mostrando que ele está no pulmão 4,63% afetado. Isso faz uma grande diferença para o paciente ir ou não para a UTI e salvar uma vida do paciente. Como o paciente grave ele tem várias tomografias enquanto está internado, ele consegue ver a progressão e ver se realmente está melhorando. Como eu falei, como foi treinado? No começo, tá, em abril do ano passado, a gente tinha aproximadamente 10 mil tomografias de pulmões, mostrando se era pneumonia ou normais, e 5 mil imagens de COVID. Isso aqui na época era muita coisa, tá? Como eu falei, eram algoritmos que foram treinados naquela época. Isso aqui foi treinado com imagens na Huawei Cloud, usando machine learning. E com esse treinamento, a gente teve uma assertividade de 97% na hora de falar quantos por cento o pulmão está cometido e de 84% na detecção de lesões, tá? É aquele vidro fosco que eu falei. E tudo isso, uma comparação entre COVID e pneumonia, ele tem uma especificidade de 98%, ou seja, ele tem um acerto de 98% para falar isso ou não. Então isso foi interessante, os médicos fizeram uma POC, realmente viram que fazia diferença, tá? Entre os PCRs, vários PCRs dando falso negativo, enquanto a plataforma detectou aí com um alto grau
o percentual de Covid. Isso tudo, tá, é apenas uma ferramenta para auxiliar os médicos, mostrando o percentual, o acometimento, as manchas, mas claro, o laudo final continua sendo do médico, a decisão final continua sendo do médico. Isso é bem interessante e bem importante frisar aqui. Esse projeto, ele saiu em várias notícias, tá? Na Telesíntese, por exemplo, em junho, na parte Tecmundo, USP, Huawei detectam Covid-19 rapidamente com a ajuda da inteligência artificial. Então, ele foi bem destacado aí na mídia, mostrando o quanto ele conseguiu ajudar na parte de detecção do Covid e quantas vidas conseguiu salvar. Aqui, inclusive, eu tenho uma reportagem aí de um jornal, tá? Vou dar um play para vocês terem uma ideia dos médicos mesmo conversando. Médicos e pesquisadores do Hospital das Clínicas em São Paulo vão adotar uma técnica usada pelos chineses para diagnosticar e tentar prever quais pacientes com a Covid-19 vão evoluir para uma situação mais grave. Eles vão usar a inteligência artificial aplicada aos exames de imagens. Na tela à esquerda, a imagem dos pulmões de uma pessoa saudável. São as áreas do pulmão pretas, né? Então isso é um pulmão aerado, né, com ar no seu interior e normal. A outra imagem é de um paciente com a Covid-19, um caso grave. Essas áreas mais brancas, que a gente chama de opacidades em vidro fosco ou consolidações, e representando o processo inflamatório no pulmão. Os médicos do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas de São Paulo estão fazendo um estudo comparativo de pacientes brasileiros. Vão usar inteligência artificial para determinar padrões dos efeitos do vírus no sistema respiratório, como um trabalho feito por pesquisadores na China. Eles montaram um banco de dados com os casos chineses e treinaram o computador para identificar os casos com coronavírus. A pesquisa é para desenvolver um algoritmo capaz de reconhecer pelas imagens as diferenças entre lesões características da Covid-19 e de outras doenças. O que tem sido relatado é que essas opacidades aqui que a gente vê costumam ter um certo predomínio mais na periferia dos pulmões. Então, como podemos ver, tem um agradecimento aqui ao Dr. Márcio e à doutora Cláudia Leite, né, pelo projeto. Isso estava bem no começo ainda, eles estavam fazendo uma POC, estudando, e com isso a gente viu que a plataforma realmente teve um sucesso. Eles ganharam um prêmio, Abril e DASA de Inovação Médica, reconhecido a trabalhos envolvidos no Brasil combate à Covid, como inovação em medicina diagnóstica, tá? Por causa desse projeto, o que realmente mostra que funcionou e foi bem efetivo. E também esse projeto ele foi divulgado na RSNA, onde a Sociedade de Radiologia da América do Norte é um dos sites, tá? Uma das revistas mais importantes na área de radiologia. Então podemos ver aqui a topologia, podemos ver a parte do sistema da Huawei, né, que foi utilizado e foi treinado, e toda a informação. Então isso foi bem importante. Então eu quero agradecer, tá? Eu deixo meu e-mail aqui. Eu também gostaria de falar que essa parte de Huawei Cloud não serviu bastante para machine learning, mas não apenas para isso. A gente tem várias outras soluções para outras verticais, para e-commerce, todas as partes de serviços de cloud. Temos 2 data centers aqui no Brasil, tá? Com suporte locais, cobrança em reais. Então podemos ajudar vocês aí em qualquer solução, e eu fico disponível aí para qualquer pergunta referente ao projeto ou referente a Huawei Cloud ou qualquer solução que vocês tenham interesse. Tá bom? Obrigado. Roberto, muito obrigado. Muito obrigado aí pela apresentação, né? A gente abriu esse evento aqui hoje falando o quanto que o setor de saúde e farma é representativo ali no B2B, e é bem legal ver um case aí de vocês ajudando num problema tão grave aí que a gente passou. Então, muito legal essa solução aí da Huawei. Agradeço. E vou pedir para você ficar um pouquinho ali no chat, pode ter gente ali com dúvida, tá? Se vocês puderem atender, agradeço, tá bom? Pode deixar, estamos aqui. Obrigado, Vinícius. Obrigado, tchau. Roberto.
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!